final da temporada de 2025, o Rossi se tornou um goleiro intocável no time do Flamengo. Porque ele jogou muito em 2025, fundamental na Libertadores, fundamental no Campeonato Brasileiro. Só que esse mesmo Agostinho Rossi falhou na final da Copa Intercontinental. Agostinho Rossi, que no fim de 2024 já era muito questionado por parte da torcida do Flamengo, porque ele fazia atuações horríveis e não parecia ter nível para ser goleiro do Flamengo. Então, o Agostinho Rossi de 2024 voltou para 2026. Ele é um goleiro muito instável, comete um monte de erros e isso está ficando cada vez mais claro, principalmente no momento onde o Flamengo do Leonardo Jardim não tem controle de jogo, precisa que o seu goleiro faça defesas, seu goleiro precisa sair em cruzamentos, seu goleiro precisa ser utilizado mais com as mãos do que com os pés, porque o Flamengo do Leonardo Jardim utiliza o goleiro muito menos com os pés do que o Flamengo do Felipe Luiz utilizava. Então, o Flamengo do Leonardo Jardim precisa do goleiro para fazer defesas. E o Rossi, mais uma vez, comete uma falha ridícula. Não dá para aceitar uma falha como essa. O Rossi precisa ser cobrado, tá? Acho que pro Rossi é ótimo essa parada para a Copa do Mundo, para ele voltar totalmente diferente, porque o Rossi está voltando a ser o goleiro de 2024, um goleiro instável, um goleiro que comete falhas em jogos onde não pode, e se de um lado você tem críticas em relação ao seu adversário direto, estilo de jogo, lá do outro lado tem um goleiro fazendo um monte de defesa e o seu goleiro está entregando gols para o time adversário. Foi assim contra o Vitória e foi assim no jogo de hoje. Hoje era jogo para 1-0. Porém, o seu goleiro não consegue fazer o básico, que é fazer uma defesa. O Agostinho Rossi, se fosse por meritocracia, se o Flamengo tivesse um goleiro realmente de nível no banco de reservas, o Rossi deveria estar no banco de reservas, até porque, vamos lá, o Flamengo no início da temporada precisava contratar um goleiro. E agora vamos para outra parte dessa questão. O Flamengo no início da temporada precisava contratar um goleiro. Foi no mercado contratar um goleiro. Contratou um goleiro que não tem oportunidades, um goleiro que jogou pouquíssimas vezes e das poucas vezes que jogou, não passou a segurança de que vai disputar a posição com o Agostinho Rossi. E aí é a hora que a gente vira novamente para a direção do Flamengo e para quem contratou o goleiro reserva. Vamos lá de novo. Quando é que o José Botto será cobrado em relação às contratações? Tá? Porque na próxima janela de transferência, a gente não vai ter, por exemplo, o Felipe Luiz para dividir a responsabilidade dos erros nas contratações de jogadores, como a gente tem na última temporada de 2025 inteira e na primeira janela desta temporada. Então, na janela do meio do ano, não terá Felipe Luiz para a gente ter que dividir a responsabilidade sobre as contratações de jogadores. O José Botto, com exceção a jogadores óbvios, que claramente iriam dar certo no Flamengo. Quem eu tô falando? Danilo, eu tô falando do Lucas Paquetá, eu tô falando do Jorge, com exceção a esses jogadores que é óbvio que vão dar certo por motivos, são jogadores de nível do futebol internacional, por isso jogaram muito tempo por lá. Todos os outros contratados do Flamengo, nenhum tem futebol para ser titular desse time do Flamengo. Nenhum. Vamos começar lá para a janela. Juninho chegou, tinha futebol para ser titular? Não. Vamos pro meio do ano. Se o Flamengo contratou mais gente. Do meio do ano, Emerson Real tem futebol para ser titular? Não. Saúl tem futebol para ser titular? Não. Carrascal tem futebol para ser titular? Não. Quem mais? Sabalino tem futebol para ser titular? Então, ele é titular porque a ponta esquerda do Flamengo não tem jogadores que vivem um grande momento. Simplesmente assim, Everton Cebolinha já é praticamente um jogador praticamente fora, que já está fora do Flamengo. E o Bruno Henrique já está na reta final da sua carreira. Aí a gente vai para a janela desse ano. Vitão tem futebol para ser titular? Não. Ender tem futebol para ser titular? Não. Paquetá tem. Tá. Paquetá, Jorginho e Danilo, lá do que eu citei. Pois é. Todos os contratados pelo senhor José Botto, com exceção aos que a gente já sabe que vai ser titular, todos esses jogadores não conseguem ser titular do Flamengo. E olha quantos bilhões de euros o Flamengo gastou. E ele tinha uma das prioridades do início da temporada, era contratar um goleiro para disputar a posição com o Rossi. E contratou um goleiro do futebol português que, volta a dizer, teve pouquíssimas oportunidades. E vamos ser sinceros, ele não
disputa a posição com o Rossi. Não disputa. O Rossi pode falhar quantas vezes for, porque ele não para de falhar. E o Rossi não vai para o banco de reserva. Sabe por que o Rossi não vai para o banco de reserva? Primeiro, pelo que o Rossi fez em 2025. E segundo, porque o goleiro reserva do Flamengo é quem? Quem é o reserva do Flamengo? Então, é por isso que o Rossi não vai para o banco. Pode falhar e falhar e falhar. Então, o senhor Agostinho Rossi precisa lembrar de como era ser goleiro em 2025, porque ele está sendo o goleiro de 2024. E eu disse em 2024, o Flamengo precisa contratar um goleiro para disputar a posição com ele, porque se continuar assim, não tem futebol para ser titular. Hoje o Flamengo poderia ter vencido por 1-0, sim, torcedor. O Flamengo poderia ter vencido por 1-0, se não der para ele. O Flamengo poderia ter vencido por 1-0. Então, o senhor Agostinho Rossi está de titular pelo simples fato de que o goleiro reserva do Flamengo é quem? Ele que veio do futebol português. Então, para o Rossi é ótimo que venha a Copa do Mundo, né? Para ele poder ver se ele consegue recuperar o futebol de 2025. Mas tá aí, ó, um jogo onde, se você tivesse um goleiro que conseguisse fazer o básico, que é pegar a bola com as mãos, o Flamengo talvez tivesse vencido com esse gol no fim. Mas o Flamengo tem um goleiro comum no gol, quando o assunto é defender. É ótimo com os pés? Ótimo, talvez o melhor do futebol brasileiro junto com o Everson. Agora, quando o assunto é fazer defesa, ter que utilizar as mãos, pois é, ele está atrás de muita gente, mas muita gente no futebol brasileiro. Goste a uma parte da torcida do Flamengo ou não, mais uma vez, o Flamengo deixa de conquistar uma vitória ou um resultado melhor do que ele conquistou, porque o goleiro do Flamengo não consegue fazer o básico, que é fazer uma defesa. Parabéns para o Agostinho Rossi, os adversários agradecem.